Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua resistência? Como está a sua resistência? Mas a resistência ao quê? A resistência física, a resistência emocional. Como é que está? Você se deixa contaminar fácil? Você se irrita fácil? Porque aí a gente pergunta, se você se deixa contaminar fácil, todo mundo diz, claro que não. Mas entenda, se você se irrita quando alguém te provoca, sabe aquela desculpa? Não levo o desaforo para casa, eu rodo a baiana. Isso é desculpa para quem não tem resistência às provocações. Nós vamos falar sobre isso. Fica aí. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje é sábado. Você sabe que sábado, um dia na semana, se neste dia nós refletirmos sobre qual a minha postura diante da fé que eu tenho. Para quê? Para poder instigar, estimular, exercitar esta fé. Mas entendamos a fé como uma energia de resistência a todo e qualquer mal. Sim, não é apenas a fé como instrumento para a conquista. Não, a fé também tem que te blindar contra o mal. Aquele que não tem fé, ele se desespera diante de todas as turbulências que a humanidade vem passando. Entre estas, ao ver estas guerras insanas, a pessoa ela começa a perder a fé em Deus. A resistência dela, ela diminui. Gente, a fé é uma força que te dá resistência às provocações do mal. O que o mal quer? Instigar em você a parte ruim. É isso. O que o mal quer? Qual é a força do mal? Ih, que pergunta, hein? Qual é a força do mal? E se eu disser que o mal não tem força? Não. A força do mal é a sua falta de fé, é a sua falta de resistência. O mal só instiga em você aquilo que há de negativo. E o que há de negativo em você é a força do mal. Então, quando eu estou blindado, literalmente, quando nós nos blindamos diante da fé em Deus, o que é a fé senão uma confiança em um poder maior, que é esse poder chamado Deus ou chamado amor? Aí sim, para que desesperar se eu sei que acima de todas as negatividades existe Deus? Mas olha só, sem fanatismo. Não, sem fanatismo, mas com toda a sinceridade de alma. Sim, mesmo diante de todos os obstáculos, temos que exercitar a fé crendo que há um poder maior na administração de tudo. E esse poder é, de fato, um poder amoroso que não deixará que os fatos que ocorram não sejam benéficos à humanidade e à pessoa em particular. Mas como você pode dizer que os fatos que ocorrem são benéficos? Ora, pois, a humanidade ela tem a liberdade, a humanidade é você, sou eu. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos. Porém, essa liberdade era limitada conforme o amadurecimento. É igual uma criança. A criança ela é livre, ela pensa o que ela quiser. Mas os pais dão certa poda certa liberdade. Por quê? Porque ela ainda é imatura. Não dá para dar total liberdade para uma criança. Depois passa por adolescência, você ainda está ali segurando, não é? Porque não pode dar toda a liberdade, até o amadurecimento onde ela vai ser responsável pela vida. Assim também somos nós espíritos, nós somos regidos pela lei do livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é dado conforme o amadurecimento também. Então olha só, mesmo sendo livres, as nossas ações, elas refletem reações na nossa vida, e as reações diante de ações ruins, nos faz refletir e mudar essas ações, não é isso? Mudar essas ações por quê? Porque ninguém quer viver na negatividade, ninguém quer viver no sofrimento. Ninguém, não é?
Tanto que quando nos deparamos com ele, buscamos ajuda de tudo que é forma para sair daquele sofrimento. Então, a lei do livre-arbítrio, ela é de fato limitada. Eu tenho a liberdade de botar a mão no fogo, mas eu vou ter que assumir a responsabilidade pela queimadura que eu criei. E não adianta acusar ninguém. Não adianta acusar que a vida não está boa para acusar outra pessoa, senão a mim mesmo. Não é verdade? Então, olha, eu fiz essa pergunta: como está a sua resistência? Faz uma avaliação. Avalia como é que está a sua resistência. E não falo só da resistência física não, pois esse assunto também é importante, mas falo da resistência entre as provocações ou diante de provocações. Como é que está a sua resistência? Ontem eu falei uma coisa, não foi nem eu, de verdade, ontem eu aprendi uma coisa, Ontem eu aprendi uma coisa, que nós podemos medir o nosso grau de evolução. Caramba, mas como? Olha, a partir do momento em que você se irrita com provocações, é porque você ainda está ali nessa engatinhar da evolução. Olha, o nosso exemplo é o Cristo. O Cristo foi provocado, tentado, massacrado de tudo que é forma e ele não perdeu o seu equilíbrio, não é mesmo? Ele é a nossa referência. Então, se eu, tentado, caluniado, perseguido, massacrado, me exaltar, é porque eu ainda tenho muito a melhorar. Se a minha exaltação é por pouco, é pouca coisa, por pouco eu já estou exaltado, nervoso, irritado, é porque eu estou lá embaixo nessa jornada evolutiva. Mas se eu já tenho um pouco de controle, é porque eu já dei alguns passos ou já subi alguns degraus. E você? Irrita-se fácil? Perde o controle fácil? Literalmente você perde o controle fácil? Faz esse teste. Bem, vamos fazer a nossa prece e nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Augusto Irineu, que ele vai falar desse tema, como manter o corpo forte. Aí eu te chamo a atenção que corpo não é apenas o físico, tá? Corpo mental é um corpo que te pertence, o emocional também te pertence, que é um corpo onde você se manifesta, você espírito se manifesta na matéria pelo corpo físico, mas o corpo físico precisa do corpo mental e emocional. Então, vamos fazer a nossa prece para ouvirmos as mensagens do mundo espiritual. No dia de sábado, Senhor, é o dia em que nós exercitamos a nossa fé para nos avaliar. Realmente, será que a minha fé está melhorando, está aumentando? Ou continuo com a fé fragilizada? Então, Senhor, no dia de hoje, pedimos que nos sustente em nossa fé, pois iremos exercitá-la, treiná-la, para que ela se fortaleça. E pedimos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é a prece dominical, a prece do Pai Nosso. Não é popularmente conhecida como a prece do Pai Nosso.
Uma prece que fora trazida pelo próprio Cristo quando esse, interrogado pelos seus discípulos, como poderiam estes fazerem para falar com Deus. Aí Jesus resumiu estas palavras sábias, pois estas palavras realmente, quando assimiladas e quando se busca aplicá-las na vida, ela muda a pessoa para melhor, lógico. Por quê? Porque você assume que o Pai Nosso está no céu e santificado é o seu nome. E pedimos a Ele que venha a nós o reino dele. Que reino? Senão de paz, serenidade, compreensão, paciência, não é? Um reino de amor, de solidariedade. Meu Deus, é essa vida que eu quero para mim. Venha a nós o seu reino e seja feito a vontade de quem? Sabe, a gente faz a prece do Pai Nosso e esquece, né? Das palavras proferidas. Se eu estou pedindo que seja feita a vontade de Deus, ora, então o que acontecer na minha vida foi pela vontade de Deus. Ué, eu não pedi? Eu não disse aqui? Nós não dissemos aqui, ó, seja feita a tua vontade? Como é que eu posso pedir que seja feita a vontade de Deus? Saio daqui, bato o carro. Como que eu posso resmungar ou reclamar? Eu não pedi. Seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus eu tenho certeza que é o melhor para mim. Então, se acontecer um fato desagradável a mim, permitido foi por Deus. Então, está tudo certo. Mantenha o equilíbrio. Por quê? Porque isso é fé. Isso é uma fé verdadeira. Não é uma fé apenas expressada verbalmente, mas uma fé vivenciada diariamente. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase fica claro de que existe o plano espiritual e o plano material, terra e céu. Céu, nessas expressões, porque o Cristo não poderia falar de mundo espiritual naquela época, né? As pessoas não entendiam nem o mundo material, quanto mais o mundo espiritual. Mas ele deixa claro que existe o plano material e o plano espiritual, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedindo o alimento, o pão que alimenta não apenas o corpo, mas o espírito, terra e céu. Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Nós estamos pedindo a Deus o perdão por ofender as leis criadas por Ele. Nós ofendemos Deus o tempo todo. Quando nós nos irritamos, quando nós brigamos com alguém, quando nós temos raiva, ou ódio, ou mágoa de alguém, nós estamos sim ofendendo Deus, porque se Deus está em todos, já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, aí nós nos comprometemos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o compromisso que você está tendo com Deus. Você está se comprometendo. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senão fica uma hipocrisia, pede perdão por um fato errado cometido, mas não perdoa aquele que cometeu um fato errado contra você. Não é mesmo? Bom, a prece do Pai Nosso ela é sensacional. Vamos lá, vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Jesus é o grande exemplo que nós seguimos. E Ele, quando aqui esteve, ensinou a cumprirmos as leis. Pois todo aquele que é cumpridor dessas leis é agraciado por fazer daquilo que é correto. E desse modo aqui, lembramos a vós a se tornarem cumpridores dessas leis e entenderem os efeitos da qual se tem quando entende essas leis que regem o universo. Entender que toda ação gera uma reação. Daquilo que vós fazeis, do modo como fazeis, criará o resultado bom ou negativo. Por isso aqui é trabalhado
com que cada um tenha e restaure a paz na vossa mente, no vosso coração, no vosso lar, para que tu possa, assim, deixar com que este sentimento crie o ambiente perfeito, para que tu nunca se precipite, para que tu nunca se apresse, para que faça das coisas certas, mesmo que mais difíceis aparentemente sejam, para que aprendamos dedicar o tempo necessário ao cuidado a cada importante alicerce da qual temos em nossas vidas. Assim, tu entende do quanto é importante dedicar o tempo na hora em que for alimentar o corpo, proporcionar através desses instantes tudo o que ele necessita fisicamente, energeticamente. Aí nós apenas orientamos. Desligue os seus aparelhos na hora em que for se alimentar, esses aparelhos eletrônicos. Desligue-se da pressa, da ansiedade. Ali, aprecie o alimento da qual vai oferecer o corpo a condição física de ele se manter saudável. Não coma com pressa, mastigue e sinta o sabor e, através do sabor, a energia refazendo o vosso corpo. Desse modo, tu dará um passo importante quando ali aprender a se sentar e se alimentar conforme o corpo necessita. Pedimos, saiba sentir o vosso corpo e não espere ele te cobrar. Não espere o corpo sentir sede para hidratá-lo. Discipline-se, coloque de hora em hora um pequeno cálice, e isso fará grande diferença para que tu restabeleça todo o poder e força da qual tu corpo tem. Nós pedimos, cuide e mantenha o ambiente da vossa casa, do vosso trabalho, limpo, em harmonia, organizado, para que tu possas sentir toda uma vibração da qual essas energias produzem. O ambiente limpo, harmônico, organizado, traz a energia da qual tua mente precisa, da qual teu coração precisa, para que tu não se deixe levar pela ansiedade, nem se abater pela tristeza. Tu mantém um equilíbrio da qual gera novamente uma energia refazedora em ti. Nós pedimos, caminhe junto à natureza, ande e coloque seus pés nas terras, na água, sinta o frescor dos ventos, sinta a energia do sol e busque desta forma perceber toda uma vibração, toda uma energia que faz com que tu assim vá se completando plenamente. Deste modo, torna-se simples ter paciência e assim tu sabe como agregar cada vez mais à vossa vida tudo o que é necessário para se manter saudável, feliz e próspero. São algumas orientações simples da qual todos, ao fazer, respeitarão essas leis do universo. Da ação que tu pratica, gera a reação positiva da qual tu desejas. E desse modo, tu cria uma vida forte, saudável e feliz. Simples. Deste modo, tu faz com que teu corpo crie a resistência necessária e faz com que tu saiba lidar com as temperaturas, tanto quando elas estão baixas quanto estão altas. O corpo se mantém equilibrado. Obrigado, meu irmão Augusto Irineu. Obrigado pelas palavras que nos faz refletir cada assunto abordado, pois foram vários estes,
pelo nosso irmão Augusto Irineu é para que possamos refletir. Jesus é o nosso exemplo. Se ele foi resistente a todas as provocações, você sabe o que mais me deixa acalentado? É que ele disse que tudo que ele fez, nós faríamos e muito mais. Olha só. Muitas pessoas dizem assim, mas ele era o Cristo. Eu não, sou um mero mortal. Não, mortal nós não somos. E Jesus disse, e eu creio, se ele passou no mundo e resistiu às provocações e tentações mundanas e afirmou que eu também posso, ora, eu acredito em suas palavras. Não é? Eu acredito. Se de repente há alguma incredulidade da sua parte, é bom refletir sobre. Não é? É bom refletir sobre. Mas eu não vou me alongar, não. Eu vou deixar com que o nosso irmão Augusto Irineu, ele complete todas destas lições que traz a nós. Tu vai buscando e ampliando a condição de compreender e entender tudo o que está à sua volta. Tu vai entendendo assim os ciclos que a natureza tem e mostra que nós também devemos ter e seguir esses ciclos, para que possamos absorver da natureza a essência e a força da qual ela oferece em cada determinado ciclos, através das ervas, através dos legumes, verduras e frutas, tudo no seu devido tempo tem mais nutrientes, tem mais sabor e oferece e transmuta isso àquele que vai e absorve. São coisas simples, da qual fará com que cada um compreenda que o poder de reabilitação que busca está nessas ações. Por isso, a importância de construir esse ambiente de paz, porque muitos deixaram com que a pressa os induzisse ao errar. Aí veio a reação dessa ação mal cometida. Veio a dor, veio a doença, veio o mal-estar. E desta forma teu corpo se encontra num processo debilitado. Para reabilitá-lo, tu tem que ter uma disciplina, manter uma constância nesse processo da qual é orientado. Requer o tempo, requer a disciplina, requer perseverança, para que tu consiga levar a ele a condição de apenas com a alimentação correta mantê-lo forte. Até recuperá-lo, tu precisa incentivar o corpo. E é disso que aqui é orientado. Quando pedimos para que faça uma dieta e deixe de comer algo, deixe de beber outro, é para que tu desintoxique o teu organismo. Quando pedimos para que tu beba alguns chás, coma ou faça sucos de algumas frutas, legumes, é para fazer com que aquele órgão debilitado receba os nutrientes e a energia que o alimento, a erva produz, para fazer com que ele ganhe novamente a resistência e volte a ter a energia quando saúde tem. Assim, toda orientação é um modo de instigar a vós a restabelecer a harmonia. Não é para que tu fique dependente deste ou daquela orientação. A única orientação da qual tu sempre receberás infinitamente é para que tu busque conhecimento, para que tu busque saber. Esta lhe acompanhará pela eternidade, pois é esse processo que fará com que sempre tu esteja à frente de todo e qualquer mal. Por isso, quando aqui está, nós pedimos essa oportunidade de auxílio. E entenda que tudo que é orientado é apenas, com a disciplina colocada, é apenas temporário.
e tu verás que o chás, a água e tudo quanto pedido fará com que tu tenha a reação necessária e restabeleça a harmonia, a força, a saúde, a alegria em vós. Por isso, mais uma vez, pedimos, permita-se mostrar do quanto tu é forte. Discipline-se pelo período da qual é orientado, e tu verás que a disciplina deve fazer parte da sua vida, para que tu entenda do quanto essa organização é que trará a vós sempre a condição de ser vitorioso. Desse modo, abrir vossas mentes e corações para que possam perceber, sentir da força que há em vós para se levantar, se fortalecer e vencer. A dor, ela só veio porque tu cometeu uma ação errada e ela veio e te avisou a corrigir. O mal-estar, a tristeza, tudo isso é derivado de uma ação da qual tu assim o fez. Nós simplesmente chamamos agora para que tu seja um cumpridor dessas leis, só que praticando o bem. Uma ação boa promoverá o bem que tu desejas. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Mais uma vez, obrigado ao irmão Augusto Irineu, obrigado à espiritualidade. Você já parou para pensar que a espiritualidade ela está sempre presente na vida da sua vida? Você já parou para pensar nisso? A espiritualidade são simplesmente espíritos pertencentes à nossa família, esta espiritual, que trabalha como trabalha a família material, procurando auxiliar, procurando proteger e amparar aqueles que ama. Então, a espiritualidade é nada mais, nada menos que os nossos parentes trabalhando afincoamente a nosso favor. Porém, estando nós encarnados, estes espíritos atuam em nosso socorro de forma bem discreta, sutil, para que seja teu ou tua o mérito da realização. Nenhum espírito quer que você dê a ele o mérito da construção de sua obra. Não. Eles são auxiliares. Mas quem é merecedor ou não merecedor é você. O mérito da sua vida pertence a você. Sabe, muitas pessoas elas buscam ajuda espiritual e ao melhorar a própria vida elas agradecem, como aqui eu leio os comentários, muitas pessoas agradecendo pela casa, aos espíritos, mas eles não estão preocupados como nós, não estamos aqui preocupados em sermos reconhecidos como transformador da vida de ninguém. Não, o mérito é teu. O mérito é teu. Ora, fora você que buscou. A nossa parte é sermos os mediadores desta aula, desta lição, deste conhecimento que os espíritos trazem. Nem eles querem esse mérito. O mérito é todo seu por se abrir a novos conhecimentos e mais, aplicá-los. Pois a sua vida muda quando você realmente absorve e ao absorver, aplica na sua vida de forma natural. Estava ouvindo aqui um dos comentários de uma irmã dizendo que ela era muito pavio curto, estourava por tudo, e hoje não. Hoje ela tem todo o controle. Mesmo sendo provocada, ela está ali serena e sabe resolver as coisas dentro do tempo de compreensão de todos os envolvidos. Porque nós temos esse problema, né? Uma pessoa explosiva, ela quer mudar drasticamente uma situação dentro do tempo dela. Ela quer que a pessoa ela entenda e quer impor essa compreensão à pessoa. Mas quando há um amadurecimento, você compreende que cada um está dentro do seu tempo.
e respeita o tempo de todos. E aí não se exalta pela pessoa não compreender o que você quer passar ou até mesmo pensar diferente dos seus pensamentos, agir diferente da sua visão, enfim. Então, meus irmãos, o mérito sempre foi e sempre será teu, como também a responsabilidade por estar vivendo uma situação que não é boa, também te pertence. Tanto mérito como desméritos, não sei nem se tem essa palavra, tem Paulo de Moraes. Paulo de Moraes é meu professor. O mérito ou desmérito te pertence. Então o Espírito não quer assumir esse papel de protagonista da sua vida de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Bem, vamos lá? Vamos entrar na sala de concentração. É o momento de estudarmos a nossa sensibilidade. Sala de concentração. Hoje, a mediunidade não pode mais ser vista como uma crença religiosa, e sim como uma outra dimensão que está se desenvolvendo em cada um de nós. No dia que todas as pessoas resolverem estudar sobre mediunidade, entenderão tudo o que estão passando e encontrarão, através da comunicação com os espíritos, respostas e orientações a tudo que precisam para poder ter certeza da direção que estão vivendo nessa vida. Fala-se muitas coisas, às vezes complexas, sobre alma, sobre áurea, sobre duplo etérico, sobre espírito. Tantos nomes, às vezes, conflitantes. E tudo que nós precisamos é apenas acreditar, estudar e deixar que esses amigos, esses seres, que um dia já tiveram um corpo físico, possam nos ajudar com coerência a aprimorarmos a nossa vida e tudo mais que nós queremos fazer. A mediunidade nunca cobra nada de ninguém. O que nos cobra são os nossos sentimentos, são as nossas próprias vibrações. Mediunidade não faz mal às pessoas. O nosso comportamento, sim. A quem nós estamos nos conectando? Pelas nossas vibrações, pelas nossas ações, nós estaremos dentro de uma vibração não muito saudável, sofrendo as influências que são sentidas no nosso corpo. O dia que nós entendermos que o nosso pensamento pode ser direcionado a algo melhor, guiados pelos nossos sentimentos, mudados por nós, nós nunca mais teremos reações negativas ou influências negativas e nem medo na nossa vida de que algum mal que alguém por um acaso tenha feito para nós possa nos prejudicar. O mal só tem força naquele que é indefeso, naquele que não tem defesa alguma, que não faz nada, que cria essa defesa na sua vida. E as coisas são tão simples. Bastam os sentimentos verdadeiros, que a nossa aura é um escudo de proteção. É um escudo de luz que intensifica a sua força de acordo com a verdade, com o conhecimento e com as nossas ações.
E a gente sabe que pela lei do retorno, quem faz o mal receberá o seu próprio mal de volta, pela ação do tempo e da própria lei de atração vibracional do universo. Todo médium precisa ter consciência que no seu coração não pode haver raiva, ódio, mágoas. Todo médium precisa ter consciência que ele precisa ter a sua vida limpa, em paz. Todo médium precisa ter certeza que ele iniciou um processo de desligamento do mundo físico e está se ligando àquilo que Jesus nos ensinou a que devemos nos ligar, ao reino espiritual. É apenas uma outra dimensão, e para se chegar lá, o caminho é a sinceridade, não imposta, não cobrada. É a verdade natural de todas as coisas que nós fizemos. É o conhecimento da reencarnação, para tomarmos consciência que não devemos nos ligar aos males e sim vencê-los na nossa vida presente. O médium vai aprendendo que o seu comportamento vai servir de espelho para outros. Então ele tem que orar e vigiar constantemente em tudo que faz, tudo que fala, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com a sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Quando passamos a conhecer a lei do retorno, nós vimos que é um péssimo negócio desejar o mal de alguém. Nós aprendemos que, na antiguidade, os apóstolos usavam papiro, pena, escreviam no que tinham, em pedras, nos tipos de papéis existentes, e mandavam essas mensagens às cidades. Mandavam, principalmente, Paulo, que era muito culto, sabia escrever, conhecia as leis, e mandavam cartas a todas as regiões por onde ele soubesse que essas cartas pudessem chegar. Passados o tempo, todo esse tempo, nós vemos quão foi importante o que Paulo propagou com o que ele tinha nas mãos. Assim como João, o evangelista, ao receber dos anjos o Apocalipse, ele escreveu cartas às igrejas, escreveu cartas aos povos, anunciando as mudanças que ele vira em seus momentos de transe. Hoje em dia, iniciando pelo grande Chico Xavier, grande médium do Brasil, ele sempre dizia que ele escrevia cartas para levar paz às pessoas que o procuravam. E ele, pacientemente, atendia um a um e mandava-lhes as melhores vibrações, trazendo os ensinamentos de um mundo em que até mesmo aqueles que buscavam conforto não viam, duvidavam que existisse. E tudo era comprovado pelas cartas que ele escrevia, dos fatos que aqueles seres espirituais ali por ele transcrevia.
Sala de concentração. Assumir o papel de médium requer deste muita responsabilidade, pois bem claro foram as palavras deste médium intuído pela equipe espiritual que médiuns aprende que os seus atos servem como referência, olha só, referência a outras pessoas. Então, um médium responsável e consciente da sua mediunidade, desta responsabilidade, ele não pode agir de forma imprudente. Ele tem que, de fato, ser médium, não apenas quando está numa sessão espírita, espiritualista, incorporando o espírito. Não, o médium consciente está incorporando um amor, uma solidariedade 24 horas por dia. Então ele não pode, dentro da sessão, ser de um jeito, fora de uma sessão de outro jeito. Não. Isto é uma enganação que o próprio médium cria na vida dele. Médium inconsciente. E aqui nós estudamos a mediunidade desta forma abrangente, entendendo que médium é você que quer ser um ser humano melhor. Médium é você que quer ajudar melhor as pessoas, quer ser mais capaz de ajudar o seu próximo, de ser um mediador do conhecimento que você já tem a quem não tem e ampliando esse canal para que outros conhecimentos superiores que vêm do plano de cima passe para quem busca. Meu irmão, os médiuns da antiguidade, eu adorei, eu até anotei aqui, olha, os médiuns da antiguidade, eles escreviam cartas, não é? Olha que informação. Aí lembrou o médium Gilberto Rissato do apóstolo Paulo. Ele escrevia cartas para transmitir a mensagem que vinha do plano espiritual. Então está aí, ó, na Bíblia, cartas que são mensagens que vêm do plano espiritual pelo intermédio do médium Paulo, apóstolo. E também ele cita o evangelista João, que na ilha de Patmos também trouxe o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, fora um médium, usando do que? Da escrita. Lembrou também de Chico Xavier. Chico Xavier fora um médium, que ele dizia que ele era carteiro, lembra disso? É um carteiro, ele trazia as cartas. Então ele trazia consolo àquelas mães que iam em busca de informações sobre os seus filhos. Na era atual, nós que nos consideramos mediadores deste conhecimento, utilizamos das redes sociais. Então o médium tem que ter essa consciência. Cuidado, médium, o que você anda postando? Muita atenção, porque você, como ele disse, é uma referência para outras pessoas. Cuidado, então depende do que você postar, você está sim sendo uma referência. E você pode contaminar uma pessoa com um momento de descuido da sua parte, postando uma coisa ruim. Tem que ter essa atenção. Olha, o que nós fazemos? Usamos de toda essa tecnologia das redes sociais para poder transmitir a mensagem de amor, de solidariedade, de estímulo à fé. É o que fazemos todos os dias aqui. Então você é um médium, cuidado com o que você propaga nas suas redes sociais, mas cuidado mesmo. Você tem uma ferramenta poderosa de comunicação, hein? Então tenha atenção e use bem dela. Bom, hoje o programa Madrugada com Deus chega ao fim neste sábado dedicado ao Senhor. Espero que tenha sido útil para você esse momento de bate-papo, espero mesmo. Peço que você expresse a sua opinião, peço que você dê like, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem. Isso é caridade, Ajude a esta casa na missão que ela tem, de levar o Evangelho de Cristo Jesus aos seios familiares. Ora, o que fazemos aqui senão exercer a mensagem do Cristo Jesus? Não é falar da mensagem, é praticar a mensagem. O que fazemos aqui é a prática do Evangelho de Cristo Jesus. Convidamos a você, faça parte, nos ajude.
nos ajude, tanto financeiramente, pela necessidade desta casa, como também espiritualmente na missão que ela tem. Espiritualizar os seios familiares com a mensagem do Cristo de Deus na terra. Amanhã estaremos de volta. Meu fortíssimo abraço a você. Amo a vida, amo Deus, amo Jesus, amo Maria Santíssima, amo a espiritualidade, amo aprender, amo você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.